Uma boa tarde a todos. Tá dando para escutar bem assim? Tô com a voz meio trancada, né, com as rinites, né, do verão, mas vou tentar falar da forma mais clara e melhor para vocês me entenderem. Antes da gente iniciar, como todos os trabalhos, né, que são feitos, eu consegui uma mensagem mais curta e bem sucinta sobre a ansiedade, do Espírito Joana de Ângeles, que é uma das bibliografias que a gente vai usar bastante aqui no estudo da tarde. Bem rapidinha e curtinha, para a gente introduzir o assunto. Ansiedade. Controla a tua ansiedade. A ansiedade mal dirigida produz danos orgânicos de variada classe e gera mal-estar onde se apresenta. Irradia uma onda inquietante e espalha insegurança em volta. A pessoa ansiosa requer mais atenção, que nem sempre se lhe pode dispensar. Está sempre queixosa e acarreta problemas para os demais. Vê o que ainda não está ocorrendo e precipita-se a situações indesejáveis, para arrepender-se depois. A calma é o abençoado antídoto da ansiedade, que advém quando desejas esforçar-te para viver em paz. Joana de Ângeles. Então, nós vamos conversar hoje, estudar juntos sobre a ansiedade. A ansiedade é um tema, como a Heloísa colocou, ele é geral para todos nós. Com certeza, no mundo em que a gente vive hoje, né, não importando a nossa idade, até porque hoje as crianças já cedo estão demonstrando um nível alto de ansiedade, muitas vezes colocado como hiperatividade ou outro nome que se fala, né? Mas em todas as faixas etárias há, dependendo das situações que se colocam nas nossas vidas, algum nível de ansiedade. Na idade em jovem, madura, claro, a gente ainda está no mercado de trabalho, naquela situação toda, né? De toda essa correria, da competição, das cobranças, da pressão, com certeza, né, as ansiedades, nem a ansiedade, né, as ansiedades estão conosco em vários momentos. E na idade mais madura, né, na terceira idade, na melhor idade, como alguns colocam, também, porque a gente começa a pensar em o que será, como vai ser, que nós vamos colocar que são algumas, né, algumas perguntinhas que os ansiosos ficam se fazendo a todo momento nas situações. Então vamos só colocar aqui, ó, eu coloquei um quadrinho, vou falar fora aqui, que eu tirei da internet só para vocês terem noção, né, que tem muitas pesquisas, muitos, né, números, questionamentos, enfim, sobre a ansiedade. Aqui é uma coisinha bem pequenininha, assim, né, um linkzinho, mas que fala que 33% da população mundial sofre de ansiedade. E, logicamente, que todas essas pesquisas são subjetivas. Normalmente, o número sempre é maior, porque seriam casos que foram, né, colocados, como na depressão, como no suicídio, outras situações que, às vezes, nem se fica sabendo, a pessoa, né, não é diagnosticada com aquela situação. Ali algumas dicas de como controlar a ansiedade. A gente vai falar mais pra frente, mas só para a gente não passar aqui, né, sem ler: meditação, atividades físicas, terapias, nós vamos comentar depois, um autoaprendizado. Aqui fala da Grande São Paulo, que foi de uma pesquisa que foi feita lá, até porque é a maior cidade, né, do nosso país, que tem a maior incidência de distúrbios mentais do mundo, né, porque o transtorno da ansiedade, que agora pela psiquiatria, né, foi retirado o termo doença já há muito tempo. Então, a depressão, a ansiedade, esses tipos de problemas que a gente tem, né, físicos, emocionais, são colocados agora chamados de transtornos, né? Então, é um número grande. E aqui fala também, ó, você sabe identificar uma crise de pânico, que seria dentro da ansiedade o nível mais alto, em que a pessoa realmente sente um mal-estar físico muito grande e que a impossibilita muitas vezes de realizar as suas atividades normais, diárias, do dia a dia, né? Que seria uma parte assim, mais grave, que a pessoa realmente precisa buscar uma ajuda um pouco mais especializada. Aqui, claro, como, né,
A gente já colocou ali que a ansiedade tem a ver com a parte física, mas com a parte emocional, a parte espiritual, como nós, né, seres num todo. Mas aqui a gente vai puxar inicialmente mais para a nossa parte moral, espiritual, que na verdade é de onde provém todos esses sentimentos e sintomas que a gente sente com relação a isso. Então, em todos os textos que eu li, as bibliografias, algumas palestras de alguns palestrantes também, né, mais conhecidos que eu fui ouvindo e fui fazendo algumas anotações. Que a ansiedade, lá no fundo, ela vem do nosso orgulho. Por que isso? Esse orgulho proveniente do perfeccionismo e do nosso controle. Por que nós queremos antever as situações, ou queremos já, né, nos preparar à frente das situações, prever o que vai acontecer? Porque nós gostaríamos que tudo saísse do jeito que nós quiséssemos, que nós programássemos, né, que fosse o melhor para nós, na hora, no tempo correto. Então, na verdade, nós gostaríamos, né, de ter a situação nas mãos, porque nós achamos, a nossa ideia que o que nós pensamos é o melhor, é o correto para nós, ou para os outros, ou para a vida, enfim. Então, no fundo, essa ansiedade vem de um orgulho nosso, e claro que mais para frente a gente vai colocar também um pouquinho da falta de fé, né? Um pouquinho, bastante da nossa falta de fé em Deus, né? Na divindade, podemos dizer assim. Porque nós queremos já nos prepararmos para situações A, B, C, D. Por que nós não deixamos, né, a vida seguir o seu rumo, as coisas acontecerem conforme precisam acontecer, logicamente, dentro do que nós plantamos, né, do nosso comportamento anterior, e que a vida siga o rumo que deve seguir. Então, isso significa que, nós, através da ansiedade, nós tentamos prever, antever as coisas que vão acontecer. Então, são as perguntinhas que a gente fica se fazendo, né? Às vezes dias, às vezes horas, às vezes meses antes de uma situação acontecer, quando é uma ansiedade real, né? Mas que é generalizada, que sai um pouco, extrapola um pouco os sentidos, e às vezes quando é uma ansiedade fictícia, podemos dizer assim, que é uma situação que nós nem sabemos se vai realmente acontecer. A gente fica se perguntando, como vai ser? Será que? E se? Essa é uma pergunta, né, que muitos colocam que a ansiedade é a síndrome do e se. E se tal coisa acontecer? E se eu, e se ele, e se nós, e se amanhã? E se é uma probabilidade, não é uma realidade. Então isso faz com que a gente sofra e cada vez vem vindo mais pensamentos diferentes, porque nunca há só um caminho, né? A opção A, B, C, se acontecer tal coisa. Mas se acontecer a outra coisa, eu tenho mais um ABC, e se não acontecer, eu tenho mais um ABC. Então isso vira, né, um conflito mental, uma guerra mental na nossa cabeça, né, no nosso emocional, e que nos traz esse desgaste. Isso é cansativo, a gente ter que ficar, né, naquela expectativa, não sabendo se ou não, aquela preparação, que é o que a gente vai falar mais para frente, que acaba, né, atingindo muito a nossa parte física através dos hormônios que são produzidos no nosso cérebro, né? Por essas situações, os sentimentos nos fazem, né, produzir substâncias no organismo, positivas, negativas, enfim, na verdade são positivas para uma situação real, mas não para uma situação fictícia. Também vamos colocar sobre esse assunto mais à frente. E no último estágio da ansiedade, quando a gente vai desaguar essa ansiedade em algum lugar, existem dois tipos de comportamento que a maioria das pessoas tem. O habitual é a evitação. Nós sabemos que algumas situações, né, no decorrer dos anos, a gente vai se conhecendo melhor. A gente começa a ver que aquela situação, ou uma situação próxima, aquilo me traz um nível de ansiedade alto. Eu não me sinto bem, aquilo me gera um desconforto. Eu começo a evitar essa situação na minha vida. Só que isso vai chegando às vezes num ponto que eu começo a evitar o contato social, nós vamos ver mais para frente, algumas situações até de pegar um transporte público, várias e várias coisas. Isso vai aumentando, às vezes vai aumentando, a pessoa vai se distanciando e tenta evitar tudo que possa lhe trazer um nível de ansiedade. Ela não busca, né, o tratamento por que ela sente essa ansiedade, se isso é real, se isso é necessário ou não. Ela apenas evita. Ou a compulsão.
De tão preocupada que ela fica com uma situação, ela vive muito obcecada naquela situação. Que seria, né, as compulsões que se fala de rever várias vezes uma coisa, limpar várias vezes uma coisa, e outras situações para te ter certeza de que aquele problema está resolvido. Então a gente repete, 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 se desgasta muito dentro daquela mesma atividade. Aqui nas bibliografias que eu peguei, procuro sempre pegar alguma coisa também das obras básicas, né, que é muito importante para os nossos estudos doutrinários, né, sobre a ansiedade. Eu vou ler para vocês essa parte aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, uma citação de Mateus, que todos devem conhecer e que foi a mais citada, que comenta sobre essa parte da ansiedade. Deixa eu achar aqui nas minhas anotações. Aqui é na íntegra, tá? São os 2, 3 parágrafos, mas vou tentar fazer o mais sucinto possível. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestiário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, porque hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E essa última frase é muito importante, ó. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Aqui nessa parte de beber, comer, vestir, né? A gente às vezes linka também muito com a parte material. Por quê? Porque a nossa maior preocupação no mundo material aqui, infelizmente a gente deixa de lado um pouco a parte espiritual, moral, a gente se preocupa muito com essa parte material. Mas aqui também está falando sobre a ansiedade do que virá, do que será a nossa vida, de quais serão os nossos desafios, se conseguiremos superar ou não, dar conta, né, das nossas tarefas na vida. E ele fala aqui que a gente, né, deve confiar em Deus, que se ele, né, vestiu os lírios do campo e alimenta as aves do céu, porque a não nós também, que somos seus filhos, né, mais próximos. E aqui fala, ó, não se inquieteis com o dia de amanhã. Fala que a gente deve viver o presente. E como a gente comentou antes, plantar algo de positivo no presente, que o amanhã será positivo com certeza. Será conforme o hoje, o que o nosso trabalho no hoje. Aqui no Livro dos Espíritos tem a questão 341, que eu também tenho aqui para ler para vocês, e que ela fala sobre uma ansiedade anterior à nossa encarnação. Então aqui já fala, né, que infelizmente a gente já vem, né, encarnando já com uma certa ansiedade. Por que isso? Vamos ver, ó. Questão 341. Na incerteza em que se vê quanto às eventualidades do seu triunfo nas provas que vai suportar na vida, tem o espírito uma causa de ansiedade antes da sua encarnação? E o que os espíritos nos respondem? De ansiedade bem grande, pois que as provas de sua existência o retardarão ou farão avançar conforme a suporte. Inconscientemente, então, pela, né, a bênção nossa do esquecimento a cada encarnação, né, a cada nova encarnação, a gente vem com aquelas tarefas que a gente conversou lá em cima, com o nosso grupo, com o nosso mentor espiritual, com o nosso anjinho de guarda, que a gente programou, que a gente vai fazer, que a gente quer completar aquela tarefa, que a gente vai se responsabilizar com isso, com aquilo, com aquele outro.
Mas, né, quando a gente mergulha na carne, vem aquele esquecimento, mas dentro de nós há algo que nos chama para alguma coisa. E isso nos causa uma ansiedade, porque às vezes a gente não sabe exatamente o que, mas a gente sente que alguma coisa precisa ser feita, alguma coisa está faltando, que há, né, um certo vazio na nossa vida. Aqui Joana de Ângeles fala, né, vou ler para vocês depois algumas colocações de alguns textos dela, que fala que é uma ansiedade vazia às vezes, que a pessoa não sabe bem o porquê. Não há uma situação naquele momento que está causando aquilo, mas a pessoa tem aquele sentimento de que algo está errado, de que algo vai acontecer, do que pode acontecer, e ela precisa se preparar para isto. Aqui Emmanuel também, né, em alguns livros, no livro Pai Nosso, Pão Nosso, né, tem uma mensagem chamada Ansiedade. Ele também tem um livro chamado Encontro Marcado. Ele, Divaldo Franco, né, tem um livro. E Divaldo Franco não, Chico Xavier. E o nome do texto eu achei muito interessante. Se chama o título Aflições Vazias. Eu achei muito interessante o título, que na verdade é a mesma coisa que uma ansiedade, né? Uma aflição vazia, às vezes uma aflição que não existe, que não cabe, né? Achei muito interessante, é um texto muito legal também, não é muito longo, e é muito bom para o estudo, né? De repente para ler no Evangelho, para vocês buscarem, tem na internet, não precisa, né, comprar o livro. E o Espírito Hamed, né, nas suas obras, as dores e os prazeres da alma, na parte das dores da alma, ele tem 2 textos também, normalmente com um enfoque diferenciado um do outro, que fala sobre a ansiedade. E o texto dele, um deles, fala muito sobre as lições que a natureza nos dá sobre a ansiedade, ou sobre a paciência, na verdade. E que também é muito interessante, depois vou comentar um pouquinho com vocês. Mas a maior parte, né, da bibliografia de um estudo mais aprofundado é Joana de Ângeles que faz mesmo nas suas obras, né, porque ela trabalha um pouco mais no cunho psicológico, né, da doutrina, digamos assim, no livro O Homem Integral, que foi da onde eu tirei a maioria dos textos, né, e dos conteúdos que a gente está abordando hoje. Então, nós vamos falar da ansiedade dos conceitos, das causas, né, o que poderia estar nos levando, né, a esse estado de ansiedade. A prevenção, botei um ponto de interrogação, será que existe algum modo de nós prevenirmos que a ansiedade chegue até nós ou que ela se apresente em nós? E o tratamento. E aqui eu coloquei, né, digamos, uns 3 aspectos, que nós somos, né, temos vários aspectos como, né, um homem integral, como diz ali o título do livro, mas onde nos afeta normalmente é o físico, né, no corpo, através de sintomas, até doenças, enfim, os transtornos, a parte emocional e psicológica, que seria o link, né, entre a parte física e a parte espiritual, ou a parte mental. Muito bem. Transtorno de ansiedade. Esses aqui foram alguns conceitos que eu tirei de alguns textos, alguns mais gramaticais, e aqui depois eu vou ler uma parte que Joana de Ângeles colocou no seu texto maior do livro. Emoção caracterizada por um estado desagradável de agitação interior, muitas vezes acompanhada de comportamento nervoso. Sentimento de inquietação e preocupação, geralmente generalizado e sem foco. É isso que eu comentei com vocês antes. Às vezes não há uma razão, não há um ponto, um estopim para aquilo. Como uma reação exagerada a uma situação que é apenas subjetivamente ameaçadora. E aqui fala uma reação exagerada. Porque como a vaidade, o orgulho, a ambição, enfim, num certo nível nas nossas vidas ela tem um benefício. Mas aqui fala sobre ansiedade exagerada, que extrapola os limites. Muitas vezes acompanhada por tensão muscular, fadiga, problemas de concentração, etc. Que é a parte quando já, né, passou ao nível físico a nossa ansiedade. E Joana de Ângeles aqui nos seus textos, é a psicogênese da ansiedade, que é o título desse texto, que é um texto maior, que tem bastante, né, vários textos sobre desdobramento da ansiedade junto com o tratamento. Ela coloca assim, se pronuncia sobre a ansiedade. A ansiedade tem manifestações e limites naturais, perfeitamente aceitáveis.
quando se aguarda uma notícia, uma presença, uma resposta, uma conclusão. É perfeitamente compreensível uma atitude de equilibrada expectativa, que é a chamada, né, até dentro da psicologia, psiquiatria, de ansiedade de expectativa, que é algo que realmente vai acontecer. E é difícil a gente não ficar ansioso, ou não ficar, às vezes, alterado. Não poderia ser outras palavras que se usa, né, empolgado com alguma situação, que acaba gerando, às vezes, um sentimento um pouco desagradável, né, de ansiedade mesmo, mas por algo que vai acontecer. Mas, ao extrapolar para os distúrbios respiratórios, o colapso periférico, sudorese, perturbação gástrica, insônia, o clima de ansiedade torna-se um estado patológico a caminho da somatização física em graves danos para a vida. Então, cada um aqui deve saber de si, não são todos esses sintomas, cada pessoa tem a sua característica. Na ansiedade generalizada, quando não chega num ponto tão alto assim, cada pessoa tem o seu, né, a sua mania. Um quer roer o cantinho, né, da unha, outro mexe no cabelo, outro fica riscando, outro fica batendo o pé. A gente sabe que quando a gente está, né, numa situação de ansiedade, de expectativa, a gente tem às vezes algum comportamento e que nós mesmos percebemos que nós estamos, né, um pouco alterados, um pouco ansiosos. Mas isso, dentro de uma certa normalidade, é o natural de todos nós. Aqui eu coloquei, só como a título, né, de conhecimento, que a ansiedade ela é dividida em vários tipos, que seriam essas características, e que cada pessoa, né, apresenta às vezes um ou dois tipos, ou um desencadeando o outro. Deixa eu ver se eu consigo olhar aqui que fica um pouquinho maior. A ansiedade generalizada, né, que seria inicialmente, né, quando a ansiedade flui ao longo das horas, dias e meses. É algo que extrapola um pouco mais. A situação já aconteceu, já passou, ou nós nem sabemos se vai, e a gente continua vivenciando aquela situação dentro de nós. E se diz que quando nós já estamos vivenciando dentro de nós, já está acontecendo, eu já estou sentindo alguma coisa e o meu organismo já está produzindo substâncias para aquela determinada situação. Há uma preocupação excessiva e incontrolável, geralmente associada à tensão muscular, insônia e irritabilidade. E aí existem aqueles, né, extrapolamentos maiores. A agorafobia, a ansiedade, ó, que se sente em locais ou situações onde possa ser difícil ou embaraçoso escapar. Diz que até tem pessoas que chegam ao ponto assim, de não conseguir nem se alimentar, ou, né, na frente das outras pessoas. Elas ficam com uma fobia, digamos assim, uma fobia estilo social, que tem ali do lado. Ó. Medo persistente de situações em que a pessoa acredita estar exposta à avaliação dos outros. Ou de se comportar de maneira vergonhosa. Ela tem uma ansiedade pelo que os outros, olhando a ela, estejam pensando ou a julgando assim. Né? Então a gente vê que essa situação pode se tornar uma coisa bem ruim. Então, as fobias, que são medo excessivo e irracional revelado pela presença ou antecipação da presença de um objeto ou situação que causa pavor. Então, não é só pela presença, é pela antecipação. A pessoa pensa naquilo ou até vê numa imagem na televisão, na internet, a pessoa entra num estado, né, de ansiedade muito alto. O transtorno obsessivo-compulsivo, presença de pensamentos obsessivos e necessidade de realizar alguns rituais para suprimi-los. Foi, né, que eu falei sobre a compulsão. A pessoa precisa ter certeza de que aquela tarefa está bem feita, está correta, que está tudo certo, e ela repete aquele mesmo ritual. Um estresse pós-traumático, né, traumático, que a gente até pode entender que é realmente, após presenciar um acontecimento traumático, a pessoa passa a reviver o evento. Essa é a situação, isso se prolonga, extrapola. Considera-se um quadro agudo quando ocorre dentro de um período de 3 meses e crônico quando de maior duração. Até quando a gente perde alguém, né, que é aquele luto que a gente fala, tem um certo período que a gente pode sentir essa ansiedade, essa tristeza, essa agitação, esses medos, porque a gente realmente passou por uma situação ruim, uma situação difícil. Mas quando isso se prolonga, né, por muito tempo, realmente a pessoa já está num estado mais doentio de ansiedade. Ansiedade induzida por substâncias, que isso aqui, né, é uso exagerado de alguma medicação, alguma coisa assim, que muitos usam também, né,
para modificar o seu comportamento, que daí também não é tanto que é nosso estudo, né? Só para vocês terem uma noção que isso realmente existe. E o transtorno do pânico, que são crises súbitas de mal-estar em geral, sem que exista um fator desencadeante importante. Os ataques se repetem em alterações de comportamento associadas ao medo de ter novas crises. Então a pessoa teve aquela crise, aquela sensação, como ela veio sem nenhum motivo, em qualquer momento do dia, sem nada, ela fica com medo constante, onde ela vá, ela se prepara para ter uma nova crise, porque ela tem medo de que isso aconteça, pois não há um fator desencadeante. Então isso é uma situação bem difícil da pessoa também conseguir conviver e seguir com a sua vida normal. Então as causas, da onde vem? Joana de Ângeles fala bastante no seu texto sobre os problemas na primeira infância. Ela nos fala que a criança, assim que vem ao mundo, né, depois começa a já ter nas suas primeiras reações, ela tem aquele medo normal da vida. Ela não conhece nada, o que ela conhecia era o silêncio, a segurança, né, de dentro do útero da sua mãe. Então, quando ela já vem ao mundo, ela já chora, porque ela vê luz, ela vê barulho, não está mais tão quentinho e tão gostoso como estava dentro da barriguinha da mamãe. Então, já é uma situação de ansiedade para ela. E ela tem também essa vinculação com os pais, né, porque é a única fonte de segurança que ela conhece. Então fala que assim, os pais têm uma responsabilidade grande, né, em ir administrando essa questão da ansiedade na criança, logo nos primeiros anos de vida. Porque como já nos falou ali, né, no Livro dos Espíritos, a gente já vem com aquela inconsciente ansiedade do que será, do que virão de provas, né, de obstáculos, enfim, na nossa encarnação. Então a criança vai às vezes ter aquele medinho de botar a mão numa coisa, de ir num lugar escuro sozinha, de ficar na escolinha no primeiro dia, né, sem a mamãe ou sem o papai. Que a gente consiga ter paciência, administrar isso com as crianças. Claro que realmente tem crianças que têm problemas um pouco mais difíceis, que precisam buscar uma ajuda especial. Mas que a gente possa ter um pouco de paciência, que é o normal. E que se ela se sentir segura, houver, né, um amparo maior, isso vai estabilizar, né, o psicológico dela, né, o caráter dela ao crescer no decorrer dos anos, e ela vai conseguir manter também, né, uma segurança maior na vida. O nível de ansiedade dela, talvez na idade adulta e madura, vai ser um pouco menor se ela tiver, né, esse suporte dos pais ou da escola, enfim, nesses momentos de ansiedade. Isso é difícil também quando os pais têm mais de um filho, que muitas vezes, a gente vai falar também aqui dos resquícios das existências passadas, a gente vem espiritualmente com algumas situações que a gente tem mais medo, né, mais receio, mais ansiedade. E às vezes, digamos que o nosso primeiro filho é uma criança que nunca teve muito medo de alguma coisa, foi uma criança um pouco mais extrovertida, que se virava um pouco melhor, e aí eu venho com uma criança um pouco mais, né, melindrosa, que precisa de um pouco mais de atenção, e às vezes para a gente é difícil administrar isso. Então, que a gente possa, né, ter a consciência de que cada espírito é único e que, às vezes, né, nesse sentido dos medos e das ansiedades, né, tem pessoas, né, espíritos que precisam de um pouco mais de suporte do que de outros. Depois que a gente já ficou grande, né, que já começou a conviver mais com a sociedade, não só com o nosso núcleo familiar, existem as vivências interpessoais, que são as experiências que a gente tem interpessoais entre pessoas, mas em situações também, né, no nosso trabalho, em relacionamentos, na escola mesmo, né, e na vida nossa em geral, que muitas vezes nos geram ansiedade pelos, né, comportamentos das outras pessoas e a nossa reação e a nossa interpretação diante, né, das situações que nos acontecem. Aqui fala também dessa parte bem física, mas na verdade que tem a ver também com a nossa parte espiritual, de anormalidades químicas no cérebro ou distúrbios hormonais. Tem pessoas que já nascem com alguma situação, não só cerebral, né, mas de outras situações, de uma produção maior ou menor de alguma substância do organismo e que acaba causando algum desequilíbrio. Aqui se fala da adrenalina, né, que é o hormônio da agitação, que é o hormônio do medo, que ele nos faz, né, entrar em estado de alerta, que seria aquele, ou eu ataco, né, ou eu ajo, ou eu fujo. E aqui Joana de Ângeles também fala,
um pouquinho sobre essa parte do hormônio, né, da adrenalina, que ela também coloca essa parte física. Vamos achar aqui, ó. O comportamento ansioso, não poucas vezes, é estimulado por descargas contínuas de adrenalina, o hormônio secretado pelas glândulas suprarrenais, que ativam a movimentação do indivíduo, parecendo vitalizá-lo de energias que logo diminuem de intensidade. Então, pode ser que, perispiritualmente, eu trouxe, né, já essa normalidade para o meu corpo físico de hoje, para essa encarnação, da produção desses hormônios. Isso tem bastante pesquisas, já com medicações, enfim, outros tratamentos para tentar normalizar essa situação, mas também existem, né, como a Joana falou aqui, das nossas alterações que nós mesmos, através dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, vou falar aqui mais para frente, das companhias, das leituras, dos programas que a gente assiste, que a gente acaba alimentando essa ansiedade dentro de nós. Porque às vezes a gente lê uma notícia ou assiste um programa, nós não estamos lá, mas a gente sente aquela situação. Tu começa a ver um tiroteio, começa a ver uma situação assim de estresse, podemos dizer assim, e a gente acaba sentindo aquilo, como se a gente estivesse lá, e todos esses sentimentos, essas sensações vão fazendo que produzam substâncias no nosso organismo. Isso vai gerando, né, como aqui falou, uma descarga contínua de adrenalina no nosso organismo, e às vezes ele mesmo não consegue secretar e metabolizar essa substância, ela acaba ficando dentro do nosso organismo e nos causando essas situações. E resquícios de existências passadas, físicos ou morais, através do perispírito. Então essas ansiedades podem vir de experiências que nós tivemos, não tão felizes, né? Isso não tem a ver com o que nós fizemos ou o outro fez, simplesmente de ter vivenciado alguma experiência que nos trouxe essa ansiedade, e a gente acaba deixando isso de forma inconsciente, trazendo junto para essa nova existência. A prevenção. Não alimentar a ansiedade. Umas pessoas são mais ansiosas do que outras, em algumas situações. Em algumas situações, umas se mantêm na calma, outras ficam mais ansiosas, outras ficam mais irritadas. A gente sabe que cada um tem, digamos, a sua personalidade, através, né, das suas experiências, também familiares, o seu jeito de reagir a determinadas situações. Mas se nós identificamos quem é, ou em alguma situação nós já ficamos, né, mais ansiosos, mais agitados, que a gente tente não alimentar a ansiedade nas nossas vidas. Isso faz tanto parte da prevenção quanto do tratamento, quando nós estivermos nos tratando, se tivermos um nível de ansiedade muito alto e não estivermos conseguindo fazer o caminho de volta. Aqui fala sobre as nossas companhias, que vão nos levar a determinados assuntos, conversar de determinadas coisas, os locais que a gente frequenta, os programas que a gente ouve, que a gente assiste, as leituras, as músicas, enfim. Uma coisa que a gente percebe hoje em dia, que está muito na moda, são os seriados, né? Os seriados tem muita coisa legal, que mexe com sentimento, mas tem muita coisa que também mexe com essa coisa da agitação, do medo, né, do suspense. E a gente vê que está terminando um capítulo, a gente já quer ir para o outro, quando a gente vê 2 horas da manhã a gente não para. O que será que é isso? É um alimento que a gente está dando para aquilo ali. A gente começa a ficar naquela euforia, naquela necessidade, e a gente quer saber e a gente vai alimentando cada vez a nossa ansiedade. Por isso, muitos problemas até de insônia, problemas, né, da pessoa de rendimento no trabalho, às vezes por causa disso. Não só por ter ido dormir tarde, mas sim pelo teor, né, do programa que a gente assistiu, que nos deixou muito agitado e acabou alterando, né, a nossa química cerebral, a química do nosso organismo. Então, ó, a adrenalina não vamos incentivar ela, vamos deixar para ela aparecer nos momentos em que ela realmente seja necessária para nós. A serotonina e a endorfina, sim, que são os hormônios que causam o bem-estar, o relaxamento, o prazer. Não é só comer chocolate para, né, sentir o prazer, dá pra gente também ouvir umas músicas legais, ter uns programas mais calminhos, fazer umas leituras, né, mais produtivas para nós, que nos deixem, né, mais em equilíbrio. E, dentro disso, também as nossas companhias espirituais. Porque tudo que a gente estiver pensando, assistindo, do que nós estivermos nos alimentando,
serão as companhias que nós vamos receber também espiritualmente. Dentro desse estudo aqui, tem um programa que eu gosto muito de assistir na TV Mundo Maior, que se chama Jesus e o Logos. Eu adoro esse programa, sou fã, assisti todos. E é um psiquiatra, que ele também trabalha na parte, né, espírita, e ele estudou a parte da logoterapia, que é uma parte da psicologia, né, que trata do sentido da vida. Né? Essa logoterapia foi criada por Viktor Frankl, que também era um psiquiatra, e que passou 4 anos num campo de concentração, a Segunda Guerra Mundial. Ele viu a família dele morrer, pessoas que não estavam aguentando aquela situação, que se suicidavam, várias situações ruins, e ele tentou buscar um sentido para continuar a viver, para lutar, né, para sobreviver e para poder passar isso para as outras pessoas. Então, fala muito assim, também dentro desses programas, ele fez um programa de perguntas e respostas. E aí, tinha 2 perguntas que eu achei interessante. As pessoas perguntaram, a ansiedade tem a ver com mediunidade? Né, então, que eu vou em algum lugar, ou que eu estou, né, num ambiente em que tem espíritos ansiosos e eu, né, começo a sentir aquilo. Sim e não. Às vezes a sensibilidade da gente é maior. Mas com certeza, talvez se espíritos ansiosos se aproximaram de nós, significa que nós estamos também vibrando numa certa situação de ansiedade. Pergunta também, ansiedade é obsessão? Quer dizer que os espíritos estão passando ansiedade para mim? Dentro dessa pergunta, né, a gente sentiu que a pessoa, né, quer tirar um pouco o corpo fora, né? Em muitas situações a gente quer, problema não é comigo, é que os espíritos estão me assediando, né? Da mesma forma, pode ser sim que eles estejam tentando nos assediar, nos descontrolarmos, nos desequilibrarmos. Mas se eles estão conseguindo nos atingir é porque nós não estamos também fazendo, né, a nossa prevenção, o nosso bloqueio, através, né, de tentar não alimentar a ansiedade e sim alimentar a nossa calma, o nosso equilíbrio, a nossa serenidade. E o tratamento, no fim. Já que todos nós temos um pouquinho de ansiedade, em alguns aspectos ou não, um pouquinho mais forte, um pouquinho mais fraco sobre isso. O físico-emocional, a psicoterapia, que seria, né, com o psicólogo, enfim, com algum profissional desta área, né, e medicações se necessário. Principalmente quando há, né, alguma normalidade na secreção dos hormônios, inibição, enfim, né, nos neurotransmissores, que é uma coisa mais científica, assim, mas se for realmente diagnosticado e num período em que a gente realmente estiver com uma crise um pouco mais forte, às vezes a gente precisa, como parte do nosso tratamento, não significa que será eternamente, não significa que será alguma coisa forte, mas a gente precise, né, desse tratamento com medicações. E a parte espiritual, que seria um reequilíbrio geral, né, que seriam as terapias gerais da casa espírita. E aí muitos vão perguntar, tá, mas eu estou com um problema no trabalho, o outro está com problema na família, eu estou com ansiedade, e sempre a terapia é evangelho no lar, é água fluida. Mas por quê? Porque, na verdade, isso seria que nós, né, diagnosticamos todos os tipos de problemas, são uma falta de equilíbrio espiritual nosso, uma falta do nosso autoconhecimento, né, da nossa busca pela nossa reforma, pela nossa auto-melhora, enfim. Então, nós precisamos de um reequilíbrio geral nosso, como um ser integral, como um todo. O Evangelho no Lar, as palestras doutrinárias, a água fluidificada, os passes, os estudos sistematizados, esqueci do S, da doutrina espírita. Então, na verdade, nossa reforma íntima, nossa melhora geral, né? Se nós melhorarmos num todo, toda a nossa vida, em todos os seus aspectos, vai se melhorar, com certeza. Então fala, né, numa busca de um sentido da vida. Aqui também, Joana de Ângeles colocou aqui numa das suas obras, que um psiquiatra, Alfred Adler, médico e psiquiatra austríaco, criador da psicologia individual, recomendava aos seus pacientes portadores de ansiedade: você poderá ficar curado em 15 dias se seguir esta prescrição. Isso aqui, né, é só a ideia dele, não é a realidade, né, gente? Mas é só para ter uma ideia do que ele dizia. Diariamente tente pensar como poderá fazer alguém feliz. Então, né, a gente tem que ter um sentido na vida, um sentido do bem,
de ser melhor, de evoluir, de ajudar o mundo a ser melhor. Então seria isso, um sentido da nossa vida. E como fala, né, já no Evangelho, que fora da caridade não há salvação, talvez esse seja o sentido geral de todos nós. Não individualmente de cada nós como espírito, né, na nossa caminhada, mas sim como num todo, para um planeta melhor, né, como espíritos, como uma comunidade, uma humanidade melhor. Que nós sejamos mais caridosos, né, que tenhamos mais amor. E aqui no finalzinho, eu só peguei alguns 2 versículos, né, que também falam sobre a ansiedade, tá? Em alguns aspectos, só para vocês saberem que muitas vezes mesmo há tantos 1000 anos antes de Jesus, né, e um pouco depois também, já era falado sobre isso que nós teríamos, até porque estamos num mundo de provas e expiações, com certeza, né, teríamos algumas adversidades e a ansiedade iria surgir nas nossas vidas. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. É a nossa fé. Foi Pedro. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. É natural que a gente tenha ansiedades, que a gente tenha incertezas, que a gente tenha medos. É o natural do nosso mundo. Joana de Ângeles também coloca muito aqui essa nossa parte do mundo moderno. É muita pressão, é a tecnologia de que tudo é rápido, tudo precisa ser muito eficiente, né? Todos somos cobrados, desde crianças, às vezes, a seus melhores, às vezes seu segundo não é o suficiente, eu preciso ser o primeiro, eu tenho que fazer rápido e tem que ser certo, e tem que ser bom, e tem que gerar lucro, enfim, isso gera realmente, né, algo de ruim dentro de nós, aquelas incertezas do que será, se nós seremos vitoriosos ou não. Mas que a gente busque todas as terapias necessárias, que a gente não tenha aquela vergonha ou aquela, digamos, aquele orgulho de admitir que a gente está precisando de ajuda, que a gente não está conseguindo dar conta da situação e contar principalmente, né, com o anjinho da guarda nosso que nos foi dado, né, nos foi ofertado por vontade dele, especialmente para nos auxiliar nessa caminhada evolutiva. E eu gostaria de usar esses últimos minutinhos para ler uma mensagem também sobre o Natal, que eu achei muito bonita, que eu gostaria de deixar para vocês, com certeza a gente não vai se ver até o final do ano. Só um momentinho. Essa eu não imprimi para não gastar folhas, né? Vamos ajudar o meio ambiente, né? Não precisa. Aqui eu tive que imprimir, vamos ver. Ah, já achei. Eu achei muito bonita e achei que tem tudo a ver. Para mim, por exemplo, né, foi muito bonita, muito legal e eu li para as minhas alunas também ontem no nosso encerramento. Cada vez que 2 pessoas se entendem e se perdoam, é Natal. Cada vez que você mostra paciência com quem convives, é Natal. Cada vez que você ajuda uma pessoa, é Natal. Cada vez que alguém decide ser honesto em tudo o que faz, é Natal. Cada vez que nasce uma criança, é Natal. Cada vez que se respeita e se auxilia um idoso, é Natal. Cada vez que 2 pessoas se amam com um amor limpo, profundo e sincero, é Natal. Cada vez que você olhar alguém com os olhos do coração, sem julgamentos ou críticas, é Natal. Cada vez que alguém socorre e devolve dignidade a um animalzinho, é Natal. Cada vez que você divide o pão da sua mesa, é Natal. Cada vez que se demonstra amor ao próximo, é Natal. Cada vez que você faz uma reforma íntima e procura dar novo conteúdo à sua vida, é Natal. Porque Natal é amor todo dia, paz todo dia, caridade todo dia, compreensão, justiça, respeito, auto-amor todo dia, ação positiva, amor à vida todos os dias. E é a partir dessas atitudes que nasce a esperança, a alegria e a paz.
Nunca será um verdadeiro Natal enquanto comemorarmos apenas uma noite com amor e nos esquecermos ou nos desrespeitarmos o resto do ano. Seguramente não é isso que Jesus quer de nós. Então faça uma reflexão e cuide para que sua vida seja um constante Natal. Um Feliz Natal para todos vocês. Muito obrigada.